queria dar uma boa tarde a todos, dizer que é um prazer para todos nós aqui da Fundação estar fazendo esse projeto com vocês. Nós recebemos os registros que vocês mandaram. Eu sei que essa estrutura inicial que a gente está, de uma tela só compartilhada, ela será um pouco desafiadora, mas a ideia é que vocês utilizem o microfone para se comunicar com a gente. Então, porque nós vamos tentar interagir com vocês o tempo todo, tá? Então, a gente pede a colaboração de vocês. Quem vai conduzir a aula hoje é o Alexandre. Nós dois trabalhamos aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso, junto ao arquivo, que custodia tanto o arquivo do ex-presidente Fernando Henrique, como de outros membros da família e do governo, né? Nós temos o arquivo do avô do Fernando Henrique, do seu pai, e também da Ruth Cardoso, que foi a primeira-dama. Para além, a gente tem o arquivo do Paulo Renato Souza e também de Sérgio Mota. Então, antes de nós começarmos, eu vou só exibir aqui o nosso banner, e aí o Alexandre vai conduzir com vocês, tá? Esse é o banner do nosso projeto, né? Então, todas as atividades que a gente realiza aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso, elas são possíveis a partir de um patrocínio, elas são possíveis também a partir de viabilizadas por meio de um projeto de lei que permite com que nós temos recursos para essas atividades. Bem, pessoal, muito boa tarde. Repito o que a Camila disse, é uma satisfação muito grande para nós poder conversar com vocês hoje sobre essa temática dos arquivos, uma temática muito cara para a gente, e não só para nós que trabalhamos no acervo, mas para toda a sociedade. A importância de nós termos arquivos e mantê-los preservados como parte da nossa herança cultural, como parte de um conhecimento acumulado ao longo de séculos que nos permite aí trazer ou encontrar soluções para os mais diversos problemas. Então, novamente, é uma felicidade muito grande e nós preparamos uma aula que é muito mais uma roda de conversa do que exatamente uma aula daquela do tipo expositiva que a gente aqui só fala o conteúdo para vocês. Então, nós contamos muito com a participação de vocês. Vocês enviaram material para a gente, material muito bacana, muito instigante, e a gente pretende falar sobre eles. Tá bem? Então, o título da nossa aula, né, o nosso grande mote é que todo mundo tem arquivo. Tá bem? O arquivo não é apenas algo presente na casa de pessoas notórias, notáveis, aquelas pessoas importantes para a sociedade. O que foram elencadas como importantes para uma sociedade? Todos nós produzimos documentos. E nós produzimos documentos, muitas vezes, sem saber que estamos produzindo documento, sem pensar que estamos produzindo algo que vai ficar para a posteridade, algo que pode ser muito importante para nós e para outras pessoas. Então, nós partimos da seguinte experiência, que é a experiência da pandemia. A nossa produção de documentos ao longo desses anos, né? Já estamos no segundo ano de pandemia que está se passando, e o que ele nos revela, né? Ele nos revela como pessoas, revela nossos sentimentos, revela nossas afetividades, revela também contextos de um determinado evento, revela, enfim, aí o momento em que nós estamos vivendo, tá bem? Mas hoje em dia, com essa possibilidade de acesso a ferramentas de registro, como o próprio celular, que a gente pode produzir, claro, fotos, vídeos, também podemos produzir registros sonoros, mensagens de texto via WhatsApp. Então, nós temos aí uma quantidade gigantesca, uma verdadeira hiperprodução documental e que tende a crescer cada vez mais. Então, nós vamos partir, então, desse grande contexto da pandemia de Covid-19. Então, é uma doença que nós sabemos que, infelizmente, tem causado grandes perdas para todos nós, inclusive para mim. Enfim, pessoas queridas que se foram. E, enfim, é difícil pensar, né, que nós estamos produzindo documentos em função desse contexto tão triste, mas nós produzimos, tá bem? Então, nós temos aqui uma imagem, a Camila pode também, por favor, intervir, né, falando um pouco dela, me fugiu aqui a autoria da imagem. Tá, são Camila, por favor.
são imagens do Covid Art Museum, né? Uma página do Instagram que, durante a pandemia, uma série de imagens de cunho artístico, elas foram produzidas para retratar, né? De que forma essas relações, né? De que forma tudo estava mudando na forma com que todos nós nos relacionamos e convivemos uns com os outros, né? O distanciamento social, ele trouxe impactos, e essas imagens, elas trazem um pouco dessa subjetividade, uma certa estética sobre como que as nossas vidas mudaram e as nossas formas de se relacionar também mudaram. Obrigado, Camila. Então, vejam, é uma imagem que não tem somente um apelo estético muito impactante, mas também retrata um contexto. Vamos imaginar essa imagem daqui 10, 20 anos. Sem uma devida contextualização, essa imagem é passível de qualquer interpretação. Alguém pode falar que são, sei lá, duas múmias dançando, qualquer coisa assim do tipo. Então, a nossa primeira e grande debate aqui a respeito à documentação, aos documentos de arquivo, aqueles documentos que nós produzimos, a importância do seu contexto, tá bem? A importância de deixar registrado o motivo pelo qual foi produzido e, portanto, deixar para as próximas gerações, ou até para quem convive conosco, mas está enfim, não compreende o significado dessa imagem, inteiro o porquê ela foi feita, o que ela significa. Então, nosso próximo slide, ele traz duas perguntas, né? A primeira delas é como tem sido a sua vida na pandemia e se você tem documentado esse momento, né? E como a gente estava dizendo, documentar não significa necessariamente você parar um certo momento do seu dia e falar, vou produzir um documento sobre a pandemia. Os documentos, eles vão surgindo em função da nossa vivência, em função do nosso dia a dia. Pouquíssimas pessoas, elas produzem documentos pensando para deixá-los para a posteridade. Eles são produzidos em função do dia a dia, em função do cotidiano, em função aí de uma atividade profissional, uma atividade estudantil, uma atividade de lazer. Então, a gente pode perceber, junto aí com acesso a um celular, por exemplo, o quanto de documentos nós podemos produzir e, novamente, a sua importância de preservar seus contextos. Então, aqui nós temos duas imagens que, sem o seu devido contexto, daria interpretação para as mais diversas possibilidades. A primeira delas foi extraída do site do Memorial da Pandemia, assim como a primeira imagem que nós mostramos para vocês. Também existe uma outra iniciativa brasileira que visa recolher documentação produzida pelas pessoas a respeito da pandemia. Então, num primeiro momento, essa imagem, sem o seu contexto, nos diria o quê? No máximo, para quem está familiarizado com esse ambiente, né, com esse cenário, é a Avenida Paulista sem ninguém. Mas com o devido contexto, a gente percebe o impacto dessa imagem como registro desse momento de pandemia. Essa imagem é uma fotografia da Paulista na madrugada de Ano Novo, às 2h30 da manhã, feita aí pelo Igor Gonçalves da Costa, que doou esse material para o Memorial da Pandemia. Bom, em outras palavras, quando a gente imagina as palavras Ano Novo, Paulista e madrugada, a gente imagina que essa avenida estaria cheia de gente, mas em função da pandemia ela ficou vazia e isso é bastante emblemático, né, como registro de como nossos hábitos mudaram em função desse contexto. Ao lado nós teríamos uma pessoa simplesmente lavando legumes, né, e comprados aí em algum lugar, sem o seu devido contexto, claro, mas esse caso é uma foto da Silvana Goulart, que faz parte da equipe do acervo da Fundação FHC, higienizando os seus legumes comprados na feira, como parte aí do processo de prevenção ao contato com o vírus. Tá bem? Então, veja, a relevância da preservação dos contextos, como muda, no sentido até o impacto que a imagem causa em nós, quando nós inserimos uma explicação sobre ele, onde foi feita, quem fez, por que fez, o que significa, a data em que foi feito, tá bem? No caso dessa primeira imagem, pode ser uma Avenida Paulista em qualquer ano, uma madrugada qualquer, mas não, ela foi feita
naquele contexto e traz esse impacto para a gente, do impacto aí, né, do que está sendo a pandemia, né? Vamos lá, e mostrando assim as nossas novas rotinas, né? Coisas que muitas vezes a gente não tinha o hábito de fazer, como, por exemplo, o uso da máscara, né? Eu lembro assim que me chocava bastante quando eu via imagens, por exemplo, na China, as pessoas com máscara na rua, e nunca imaginava que isso aconteceria conosco. E anos depois, estamos cá nós aqui, usando as máscaras, uma nova rotina. Bem, essas imagens também, esses documentos que nos são enviados, nos permitem mostrar ou montar um quadro de referências do que as imagens significam para as pessoas. Aqui é um quadro que a Camila montou em função de documentos que foram enviados em uma outra aula que nós demos sobre o mesmo tema. Então, nós temos aqui alguns sentimentos, como o medo, como a ansiedade, como a esperança, como a solidão, mas nós temos também outras palavras que os documentos revelam, como, por exemplo, a alegria da vacina, ter sido vacinado, a alegria, né, uma reverência aí ao Sistema Único de Saúde, algumas mensagens, né, tristes, né, que é o medo de ficar doente e não ter leito, a mãe da amiga que faleceu, né, uma certa sentimento assim de desamparo, né? Mas também mensagens como restabelecer a fé, você não deixar, embora seja uma situação bastante triste, impactante, mas também de a gente sempre restabelecer a nossa fé, estabelecer aí a nossa, não digo fé no sentido religioso, mas a fé no sentido de, poxa, vamos para frente, vamos continuar a fazer as coisas, vamos reverenciar as pessoas que foram, e não esquecer as pessoas que se foram, e também ter forças para continuar. Então, essa documentação que nos foi enviada na outra aula, ela trouxe essas visões das pessoas, né, sobre o que é a pandemia. E o que nós queremos fazer com vocês hoje, nessa conversa, né, é pensar em montar um quadro aqui com vocês a respeito do que as imagens, os documentos que vocês nos enviaram significam para vocês. Pensando assim, uma palavra que define a pandemia para você. O que ela, com base no documento que nos foi enviado, ou mesmo quem não enviou o documento e quiser se manifestar também, sem dúvida, super bem-vindo. É uma aula que não tem certo, não tem errado, é uma aula em que todo mundo conversa, porque é uma aula que a gente sempre aprende um com o outro e sempre a gente procura construir aí um grande conhecimento coletivo. Vamos lá, Camila? Então, pensando assim, o que a palavra pandemia define para a gente, significa para a gente? Então, uma palavra que define para mim a pandemia seria saudade. Passei muito tempo sem ver minha avó, senti muita falta dela. Saudade, sim, também. Mais alguém? Vamos começar assim agora, então. Eu penso em falar dos documentos primeiro, mas e aí, gente? Quem mais tem uma palavra que define a pandemia, algo que talvez seja uma palavra-chave para você nesse momento? Mudança de hábitos, ter que lavar as coisas, ter que se higienizar muito, toda hora passar álcool, máscaras, não poder ver o rosto das pessoas, as emoções direito. Mudança de hábitos, saudades, não poder ver as expressões, é interessante, ainda mais para a gente, para a nossa cultura, a cultura brasileira, que nós somos muito expressivos, né? Então, não poder ver o rosto todo da pessoa é bastante impactante, né? Sim, e também porque a gente é bem carnal, né? A gente tem esse costume de abraçar quando a gente vê, e, tipo, pegar e tudo e tal, e isso mudou bastante. Total, né? Essa coisa do contato físico, né? Isso é uma coisa que eu confesso também que é muito estranho para mim, não poder abraçar as pessoas, não poder ficar perto, né? Vamos lá? E mais? Tá bacana, hein? Tá muito legal. Eu diria desespero, porque, tipo, eu fiquei muito desesperada, tipo, porque eu tava dentro de casa, não conseguia sair, então era um desespero de estar dentro de casa. Aí, quando eu saí, eu ficava desesperada. Nossa, certeza que eu peguei. Então, assim, eu fiquei muito desesperada. Sim, essa coisa meio... Oi? Desculpe?
Eu diria choro também, porque eu chorei muito durante a pandemia. Choro também. Oi, boa tarde. Oi. Eu falaria a palavra despreparo, acho que despreparo do governo e despreparo da própria população. Despreparo, né? Sim. Gente, eu falo para vocês assim, essa coisa do despreparo me impactou bastante também, por conta de amigos, assim, falando que não, bobagem, essas coisas não pegam em mim, não funciona comigo. Aí você fala, caramba, meu. Assim, aquela coisa bem básica, assim, de que o que é um vírus, como funciona um vírus. O vírus não é tão seletivo assim, eu vou em um, não vou no outro. Então, esse despreparo mesmo assim de ignorar, né? Bom, enfim, vamos lá, temos mais participações. Opa, tudo bem? Opa, beleza. Beleza? Eu diria o isolamento, porque, Isso. cara, a gente ficou 1 ano e meio fechado em casa. A gente não pôde encontrar amigos e como a própria Emília falou, a mudança foi muito grande em caráter, em pessoas, em hábitos. Foi uma mudança geral. Isolamento. Parece que as pessoas que você conhecia antes mudaram completamente, elas ficaram diferentes, tudo ficou diferente. Eu imagino vocês aí na escola, esse tempo todo, se vendo remotamente, claro, né? Mas agora esse momento de retorno de vocês, perceber isso, né? É claro que aquela história, né? O barco que sai do porto nunca volta do mesmo jeito, né? Nós mudamos constantemente, mas realmente assim, parece que foram aquelas férias mais longas que a gente imaginava, né? E as pessoas voltam diferentes. Perfeito. Posso falar? Sim. Opa, durante a pandemia deu para perceber muita coisa sobre o jeito de olhar, como eu olhava antes da pandemia. Tipo, a moeda, assim, tem 2 lados da moeda, deu para mim ver muita coisa, um lado que eu não via. E quando acabou não acabou, mas quando eu tomei a vacina, deu para mim ajudar bastante coisa que eu não via antes. Então, foi um lado de percepção muito grande. Tem um lado assim mais de introspecção nosso, né? De reflexão, essa coisa de sabe, eu não posso sair de casa, então vou ficar aqui. De repente, comigo aconteceu um pouco isso, de pegar livros que há tempo que eu tinha lido, há muito tempo que eu tinha lido o livro, reler o livro e falar, poxa, eu não tinha percebido isso no livro, não tinha percebido isso na minha própria vida, não tinha percebido como as coisas mudaram, né? E tá excelente, gente, tá muito bom, viu? Tá muito bacana. Vamos lá, mais participações? Eu vejo aqui uma pessoa com uma camisa verde. Raiva. Oi? Eu disse raiva. Raiva do quê? Eu passei muito tempo com pessoas da minha família e me deu raiva. Entendi. Raiva de situações políticas e pessoas em geral. Sim. Eu imagino que essa sua, me permita assim, mas essa raiva da família é coisa que a gente ficar muito fechado, né? Às vezes, realmente, assim, é um novo contato, né? Com as pessoas da família. Eu também passei um pouco por isso. Bom, até não só pela pandemia. Nesse momento, eu estou com a perna quebrada. Eu sofri um acidente de bicicleta, quebrei minha perna, estou aqui há 2 meses de cadeira de rodas. Então, fiquei um tempo na casa da minha mãe, porque aqui em casa tem muito gato, tem muita cadeira, muita escada, então fiquei com a minha mãe lá em Santo André. E eu confesso que não era bem uma raiva, mas era aquela coisa de uma reconexão, né, com os familiares, assim. E às vezes, claro, aquela coisa de mãe, né, toma um remédio, não faz isso, não faz aquilo. Mas, enfim, e das pessoas, né, eu concordo também, essa coisa da gente, eu acho legal, melhor dizendo, essa coisa da gente ver o quanto de desinformação apareceu por aí. E, novamente, aí isso remete à nossa discussão sobre documentos, né? O quanto os documentos são importantes para combater a desinformação,
de poder trabalhar de uma forma mais sadia a nossa comunicação. Enfim, essa raiva também eu senti um pouco, eu ainda sinto quando assisto vejo alguns comentários assim, bastante complicados, né? Sem nenhum cunho, peso científico. Vamos lá, temos mais gente aqui, temos uma pessoa de máscara azul. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que autoconhecimento define bem, porque aprendemos a nos conhecer melhor durante esse tempo. Bom, acho que autoconhecimento. Perfeito. Temos mais uma participação. Temos uma pessoa mexendo no cabelo. Desapego também, porque eu aprendi a me desapegar de pessoas que eu convivia todos os dias. Desapego. Desapego. Bom. Mais alguém? Bem-vindo, mais 2 pessoas. Temos uma garota de máscara branca. Vamos lá. Eu diria desavenças, porque na minha casa, pelo menos, eu evoluí um pouco e minha irmã também. A gente cresceu na pandemia, então eu diria que desavença com a família também. Desavenças. Desavenças no sentido de visões de mundo, né? No sentido daquela coisa que, no caso da minha mãe, assim, coma todo o seu espinafre. Ela falou, mãe, eu não quero comer, tem muito espinafre aqui. Coma todo o seu espinafre, senão você vai ficar fraco. Então, tem algumas coisas desse tipo, né? Visões de mundo. É uma experiência tanto, não? Sim. Vamos lá, temos mais... Também eu aprendi a valorizar coisas que eu tinha e que eu não percebia que eram tão boas, tipo você poder sair quando você quiser, frequentar o lugar que você quiser, mostrar seu rosto, tipo, são pequenas coisas que são muito boas, só que eu não sabia valorizar antes dessa pandemia, antes de perder elas. Essa coisa de valorizar a liberdade, né? O ir e vir, uma coisa, uma sensação, né? Muito importante. Mais alguém? Vamos lá, tá bom, tá bacana. Professores também, professor Bruno, professor Manuel, Camila, pessoal da Libras também, por que não? Poxa, estamos todo mundo junto aqui, é uma grande conversa. Vamos lá, a gente faz mais umas rodadinhas aí e avançamos. Temos mais uma pessoa, vamos lá. Eu acho que a gente começou a valorizar também muito mais a arte, o entretenimento, porque durante o confinamento a gente não tinha muita coisa para fazer, então os filmes, séries, livros salvaram meio que esse tempo sem fazer muita coisa. Valorização da arte, sim. Vamos lá, temos mais... Vamos lá, cooperação. Querida. Tipo, a gente, ao mesmo tempo que a gente estava todo mundo separado, né, de distância, a gente teve todo mundo fazer mais ou menos as mesmas coisas, cooperar do mesmo jeito, senão a gente não andava para frente. Então, tipo, os cuidados e tal. Muito bom, muito bom. Tinha mais uma pessoa aqui, com a camisa da blusa da NASA. Eu tenho a paciência, eu acho. Paciência. É isso. Muito bom, paciência. Isso também é uma coisa importantíssima. Professor. Oi, de novo. Olá. Acho que uma coisa que dá para falar é luto. Muitas vidas foram perdidas, próximas, longes, muita gente. Opa, bom dia de novo. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, dia. É dia. É um dia, né? É um Bem, dia. eu diria o conhecimento, porque antes a gente vivia uma rotina mais normal, tal, uma rotina mais tranquila. Agora, a gente, nessa pandemia passada, a gente viveu uma realidade virtual, que a gente normalmente se conhecia em carne e osso, né? Agora a gente se via numa tela.
Também teve as redes sociais impactaram muito a vida de muitas pessoas e o conhecimento, eu, pelo menos, eu assisti muitos mais vídeos educativos sobre muitas outras coisas. Astronomia, a computação, todas essas coisas que eu não tinha uma amplitude sobre. Eu diria que conhecimento foi uma das coisas mais chaves dessa pandemia. Sim. Espera aí, gente, caiu aqui o meu vídeo. Vamos continuando. Só caiu o meu vídeo aqui, eu vou restabelecer. Mas vamos lá, temos mais um isolamento durante a pandemia. Aí você meio que se adapta. Aí quando você volta, você é meio que um choque. Tipo, ver um monte de pessoas assim. Achei meio estranho. Estranhamento. É interessante isso, né? A gente vê assim um vagão de metrô cheio de gente. Fala, gente, isso parecia um passado tão distante, né? Eu diria solidão, porque eu fiquei sozinho há bastante tempo. Sim. Solidão. Eu diria frustração. Frustração? Sim, porque você pode não poder sair quando quiser, por exemplo. Ser obrigado a ficar em casa. Sim, eu entendo. É o que eu sinto um pouco agora também, me recuperando aqui, eu sou fanático da bicicleta, então é realmente uma... Mas eu deixo só... Temos mais participações. Depois eu queria colocar a minha também, pedir para a Camila, os professores, pessoal da Libras. Vamos lá? Eu acho que... Eu não sei que palavra dá para isso, mas como, tipo, durante 1 ano e meio, a gente não fez quase nada, a gente estava em casa, então a gente se entediou muito. E quando a gente voltou ao normal, a gente quer fazer as coisas com muita intensidade, talvez. Intensidade. Sim. Excesso, exagero, né? Há um debate muito grande sobre isso agora, né? Na volta, né? O exagero. Cuidado com isso, né? Cuidado com os excessos. Eu diria época, porque acho que caiu bem no começo de uma década, então acho que marcou tipo na história, então acho que época marca bem a palavra, não sei. Época. Sim, muito interessante. Pensando que há 100 anos o mundo vivia uma pandemia de gripe espanhola, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vivia uma pandemia de gripe espanhola. Não é à toa que a parte da imprensa retomou esse tema, né? Eu diria problemas psicológicos, porque muitas pessoas, ao longo da pandemia, por ter se isolado muito, acabou criando problemas psicológicos, como a depressão, a ansiedade, outras coisas. Depressão. Vamos lá, mais 2, então, para a gente continuar aqui. Conflitos diários, porque eu convivia muito com os meus pais e aí, tipo, era briga todo dia, pelo fato de, só tá vivendo com eles e não tá tendo outra coisa, assim. Então, muitas brigas. Sim, inevitável. Então, acabou que, um desapego com pessoas que eu estava vivendo durante a pandemia também. Então, sim, desapego é a melhor palavra. Desapego. Opa, eu mais uma vez. Então, eu diria a falta de oportunidade. 3 palavrinhas, elas descreveriam muita coisa. Eu diria a falta de oportunidade. A gente não tem muita oportunidade de fazer grande coisa numa pandemia. E também a falta de oportunidade de emprego também. O desemprego foi uma das coisas mais chaves da pandemia. Eu tive várias pessoas conhecidas que perderam o emprego, porque não tinha como pagar, por causa que a pandemia bateu muito sobre a economia. Bateu forte, né? Bateu muito forte. Aí a falta de oportunidade era muito densa. Perfeito. Vamos lá para a última participação, porque a gente avança um pouquinho mais aqui e a gente vai ter mais oportunidades para conversar. Bom, eu acho que o sedentarismo de muita gente aumentou, né? Por conta da quarentena. Sedentarismo.
Perfeito. Veja, gente, olha só como que a gente consegue construir aqui um quadro, né, uma nuvem de palavras a respeito aí da pandemia. Isso é revelado na forma de documentos, né? Os documentos trazem essas interpretações, esses contextos para a gente. No próximo slide, a gente pode ver um pouco do que nós estamos falando aqui, algumas imagens aí que vão mostrar solidão, que vão mostrar essa questão dos novos hábitos, que vão mostrar, no caso aqui, se proteja, não se proteja, não circule, que essa mensagem de atenção, de cuidado com o próximo. Nós temos ali em cima bem no meio, assim, na imagem, isso, a Camila está apontando, obrigado, Camila. Essa questão da solidariedade, né, do contato, aqui embaixo as máscaras penduradas no varal, parte desse novo acessório, da nova indumentária, né, mundial, e outras situações assim que até tenham um pouco de um alívio cômico, assim, no caso aqui, no canto inferior esquerdo, nós temos, pelo menos no meu canto inferior esquerdo, nós temos aí uma pia onde se coloca água benta em umas igrejas, né, igrejas católicas, que foi substituída pelo álcool gel. Então, lógico que aqui a função não era fazer uma brincadeira, um alívio cômico, né, mas sim mostrar, olha, no caso aqui, o álcool gel pode salvar a sua vida, mas acabou se tornando algo assim também um pouco inusitado, né, de perceber como os hábitos culturais, eles se transformaram ou vêm se transformando ao longo dessa pandemia, não? E esses registros nos revelam isso. São os documentos que contam isso para a gente. E, novamente, nós vamos sempre caminhar por essa trilha, a importância de nós mantermos o contexto deles, perceber que não só eles precisam ser preservados, mas como eles precisam, numa instituição ou em casa, mas preservados fisicamente, mas como eles precisam ser preservados também em relação ao seu contexto, para ter uma história para contar para outras pessoas e para o futuro. Vamos lá, Camila? Então, veja, nós selecionamos aqui, né, algumas imagens que nossa equipe produziu, documentos que nossa equipe produziu, e também que vocês enviaram para a gente, né, e agradecemos muito, repetindo, são documentos bem interessantes, mas ficamos bem curiosos também para saber os seus contextos, e falaremos um pouco sobre isso mais para frente. Então, nós pensamos sempre no documento como registro das nossas vidas, como provas de um tempo. Bem, quando nós trabalhamos com história, nós trabalhamos sempre com a ideia de que o documento, ele é a peça fundamental para nós conhecermos um dado período. É ele que vai nos ajudar a entender os mais diversos aspectos daquele período, daquela cultura, daquele povo, enfim. Então, nós temos aqui, pedimos ainda para que vocês nos enviassem documentos sobre como foi viver, ou como é viver a pandemia, mas nós começamos para fazer um esquenta aqui. Nós temos alguns documentos que a nossa equipe produziu, e especialmente uma história muito interessante, muito legal, que é a história da Laura. A Laura é uma pessoa que trabalha conosco já há muito tempo, e ela ficou grávida, ela teve um bebê durante a pandemia. E ela nos enviou alguns documentos, né, mostrando como foi a vida dela ao longo da pandemia, né? E até a chegada da filha dela, a lindíssima, gatíssima Olivia. Vamos lá, Camila, vamos avançar um pouquinho? Então, veja aqui, nós temos 3 imagens de Laura, né, durante aí a sua gravidez, até o nascimento de Olivia, e a pergunta é, bem, tá, beleza, sabemos quem é a Laura, sabemos quem é a Olivia, mas em quais contextos essas imagens foram produzidas? Imagine que você recebesse, fosse uma pesquisadora ou um pesquisador, estivesse pesquisando esse período e se deparasse com esses documentos. Ora, espera aí, o que eles contam para a gente? Em que circunstâncias eles foram produzidos? Vamos pensar aqui na primeira imagem, no canto inferior esquerdo. Alguém arrisca? Em qual contexto de produção? O que estava acontecendo? Por que essa imagem foi produzida? O que iria acontecer quando essa imagem foi produzida? Vamos lá, temos... Opa!
Diga. Então, eu diria que nessa primeira imagem, eu diria que no início da pandemia, por volta de março, maio, abril, que a Laura, né? Laura. Ela estava ainda em estado de gravidez. Ela ainda não tinha parido. Dá para ver pela início de gravidez, é. Dá para ver já por uma curva na barriga. E você acha que ela estava fazendo o que nesse momento? Ela não estava só posando para foto. Ela estava fazendo uma outra coisa? Iria acontecer alguma coisa no momento dessa foto? Ela estava indo para algum lugar? Eu não sei, mas minha colega vai tentar. Vamos lá. Na primeira foto, eu acho que ela estava indo fazer uma ultrassom para ver como o bebê tá. Vamos lá, segunda. Já aproveita, já emenda com a segunda. Então, segunda imagem. Na segunda, dá para ver que ela está no hospital com o nascimento da filha. Sim. E na terceira foto dá para ver que a filha já cresceu bastante desde as 2 primeiras fotos. Perfeito, vocês foram bem arrojados, muito bom. Então, temos aqui uma primeira imagem, o contexto dela é a Laura se encaminhando para um exame. Na segunda imagem é o nascimento da Olivia. E a terceira imagem, ela aí dando um tchauzinho para vocês, a própria, a estrela aí da nossa aula, que é a pequena Olivia. Tá bem? Então, veja a importância da preservação desses contextos, para a gente saber o que aconteceu ao longo da vida da Laura. Nós temos outros exemplos aqui também. Vamos lá, Camila. Nós temos aqui a Renata, que é outra colega de trabalho nossa, né? Mostrando aí um encontro dela. Então, aqui nós colocamos o contexto, né? Para mostrar para vocês como o trabalho em arquivo depende desse importante elemento que são os contextos. Agora, com o contexto, fica claro. É uma foto da Renata com a família, no qual local, né, na área externa do prédio dela, em abril de 2021, aqui em São Paulo. Mostrando aí que obviamente, são os familiares dela e o novo aí, o que se chama novo normal, né? O uso das máscaras como um acessório indispensável nesses momentos. Tá bem? Então, nós temos a imagem dela com a filha, com a mãe, com sobrinhas, com primos. Então, essa imagem, ela traz essa mensagem da importância e de preservação de uma dessas informações de contexto, sem as quais essa imagem poderia significar qualquer coisa. Aquela famosa história que um documento sem contexto se transforma em pretexto. É um ditado velho, eu ouvi isso aí quando eu estava na 8ª série, faz tempo que eu fiz a 8ª série, né? Mas sempre ficou marcado isso para a gente na área de arquivos, essa preservação porque essa imagem, quando, onde, com quem ela foi produzida. Mas temos mais, vamos lá, Camila, temos mais algumas imagens que foram produzidas por vocês. E aí eu gostaria de pedir para vocês, autoras e autores das imagens, que de uma forma muito rápida, sucinta, para a gente, bastante material aqui, e contassem um pouco para a gente um pouco desse contexto, um pouco do porquê esse documento foi produzido. Então, temos aí o autor ou a autora desse desenho? Porque, gente, eu e Camila ontem, a gente ficou imaginando o que significaria. Eu achei que era... Diga. Opa. Não, é uma autora, mas fui eu que mandei porque ela meio que fez o meu perfil. Mas é uma autora. É uma colega. Olha que legal, Alexandre. Nós não imaginaríamos que o desenho não era do João. Olha que interessante. Se ele não contasse... Não sei desenhar. E essa quem estou vendo aqui, a autora? Oi, sou eu. É artista. Você é autora? É artista? Muito bom. Fica pra gente. Então, veja, olha só esse debate, como ele se torna interessantíssimo. Eu e Camila ficamos pensando aqui, peraí, será que é alguma coisa... A gente ficou imaginando um monte de contexto. Agora, nós não só temos um contexto, como temos aí uma outra informação, né? Como a Camila bem colocou, né? Nós temos aí a autora, a pessoa que fez o desenho do João. E me permita perguntar rapidamente, assim, por quê? Por que você desenhou o João?
Tem algum sentido? Tinha algum motivo? Era só na hora do tédio, assim, e ela acabou desenhando. Entendi. Como você chama, querida? Sofia. Sofia, ficou muito legal o desenho, ficou muito mais legal ainda o contexto. Então, veja como essas coisas, elas vão se encaixando, vão ganhando sentido. Vamos lá, eu vou pedir para passar o próximo. A gente tem bastante material para mostrar aqui. Aqui, por exemplo, nós temos aqui imagens que nos deixaram hiper curiosos, curiosas. Então, eu gostaria aqui de que as pessoas falassem um pouco sobre essas imagens. Onde foram produzidas, qual o sentido delas, por que foram produzidas, alguma voluntária, algum voluntário, porque agora, de repente, a pessoa fotografada é um rapaz, mas pode ser uma fotógrafa que fez a imagem, por algum motivo, era aniversário da pessoa, a pessoa recebeu uma boa notícia, enfim. Vamos lá, temos o rapaz da NASA. Como você chama, meu amigo? Opa, eu sou o Guilherme. Guilherme. Então, o motivo da minha foto, que é da esquerda, é que o meu amigo tirou uma foto minha. Aí eu lembrei que estava de máscara na aula. Aí vai marcar nesse momento da pandemia, né? As aulas com as pessoas de máscara. Então. Se imagine daqui a 20 anos você com seus filhos, seus, sei lá, sobrinhos, mostrando isso, né? Houve uma época que usávamos máscara na escola, porque houve uma pandemia, assim, um belo registro. Mais alguém? Temos... Muito obrigado, Guilherme. Oi, eu sou o que mandou essa segunda foto aí. Seu nome qual que é? É Thiago. Thiago. Essa é uma foto que um amigo tirou na fila do almoço. Eu não lembro quem é, porque eu achei no meu celular. Eu acho que faz tempo que tiraram. Certo. Tiraram uma foto e te mandaram uma foto. Te mandaram a foto. Muito bom. Mais alguém? A foto foi na escola, né? Foi na escola, Thiago, a imagem? Isso, foi na escola, foi na cantina. Olha que legal, né, gente? A gente nunca imaginaria que as nossas fotos, que fazem parte da nossa história na escola, né? Como nós convivemos com as pessoas, que nós estaríamos sempre de máscara. Sim. Mais alguém? Mais ninguém? Olha, eu vou confessar para vocês. Eu e Camila, ontem conversamos longamente sobre os documentos. A gente ficou ultra, hiper curioso para saber se a moça da foto é a Adriane Galisteu. Não foi, Camila? Não me deixa aqui. Ficamos hiper curiosos. Mas apareceu... Desculpe, a gente tem alguém aqui que eu não tinha visto, perdão? Sim, é ela mesma. Ela mesma? Qual? Conta pra gente um pouquinho mais. Qual o contexto que ela foi feita? A gente acha que foi num avião. Oi? A gente acha que foi feita num avião. Não. Foi numa gravação de um programa que eu encontrei ela. Entendi. Ela foi feita quando a imagem? Lembra da data? Junho. Em junho. Desse ano. Então devíamos ter apostado, hein, Camila? A gente ia ganhar, que é a Adriane Galisteu. Muito, muito legal. Tem mais uma pessoa aqui aparecendo no meu canto aqui da tela. Aí. Só que eu não consegui mandar o vídeo, mas eu tentei mandar para vocês. Era um vídeo de uma experiência que eu tive na quarentena, que foi logo quando as coisas abriram. Eu fui num show drive-in com a minha família, que é dentro do carro. Foi lá no Allianz Parque, foi do Jota Quest, então foi uma coisa, bem memorável, que a gente sempre quis ir num show deles, então... E logo depois de uma pandemia que mudou super as coisas, foi uma experiência super diferente também. Muito bom. Episódio aí marcante, né?
que você registra como uma memória, né? Como uma lembrança não só como prova de que você foi ao show, mas uma memória afetiva grata, né? Uma memória afetiva legal desse momento. E olha como as coisas mudaram. Shows drive-in, o drive-in era uma tradição um pouco dos anos 80, que a gente tinha bem americana, né? E a gente precisou, para poder minimamente experienciar, poder assistir um concerto, poder assistir um show, né? Assistir isso dessa maneira, né? Porque o isolamento, né? A gente não ter essa vivência de poder se divertir, né? Vocês falaram tanto disso, de não poder aproveitar ou poder vivenciar coisas, acaba deixando a gente bem chateado, bem triste. Então, acaba sendo uma experiência muito feliz, né? Que a gente quer registrar para lembrar. Sim. São os gatilhos afetivos, né? Quando a gente está meio mauzão, meio mauzona, a gente recorre aos documentos para ter essa injeção de ânimo, de alegria, né? Muito interessante, muito legal. Vamos lá, temos mais documentos aqui bacanas para a gente conversar sobre eles. Oi. Olá. Oi. Diga. Eu sou a pessoa da última foto. Eu fiz essa foto na escola com meu amigo, na frente da cantina. Sim, e aí é uma imagem... Eu sempre pergunto assim, é uma imagem com qual era o sentido? Registrar esse momento que vocês estavam retornando para a escola, ou era um momento que estavam já deixando de ir para a escola? Em que circunstância ele aconteceu, por favor? Então, a circunstância foi depois da gente ter ficado um ano separado, a gente se encontrou de novo e, sabe, todo o reencontro de um ano depois. Registrado nessa imagem, que vai ficar para a posteridade, né? Que fica guardada aí como uma lembrança, uma grata lembrança, né? De um retorno aí às aulas. Muito bom. Muito bom mesmo. Nós temos mais imagens aqui. Então, nós tínhamos aquelas imagens do novo, que em princípio eu e Camila chamamos assim de o novo visual, que é a máscara, mas elas acabaram revelando muito mais coisas do que a gente imaginava, né? E essas próximas imagens, acreditamos também que sim. Alguém gostaria de falar sobre elas? Quem as produziu? Uma voluntária, um voluntário? Temos aqui uma pessoa, creio eu, numa quadra poliesportiva. Temos aqui duas meninas hiper fashion, com seus modelitos, vermelho e amarelo. Outra pessoa de máscara, 2 rapazes de máscara. Os autores e autoras estão por aí? Gostariam de falar sobre elas? Oi, oi. Tô vendo. Eu sou a menina da foto com o chapéu. Sim. E aí, eu e minha amiga, a gente foi para esse brechó e a gente tirou essa foto lá. E foi um momento muito legal, porque a gente estava muito feliz. E foi uma das primeiras vezes que a gente saiu na pandemia. E elas foram feitas aonde? Em que local? Assim, aqui em São Paulo mesmo? Em São Paulo, foi num brechó. Aonde, você sabe? Não, acho que tinha sido em Pinheiros. Uma foto em Pinheiros, sim. Muito bonito. Ficaram muito bem. Vermelho e amarelo caem muito bem em vocês. Então, parabéns. Então, quer dizer, nós temos aqui muitas imagens, estou pensando aqui com meus botões, muitas imagens de reencontro, né? O registro dos reencontros. Né? Elas trazem essa memória, né, para o futuro aí de que essa felicidade como um colega colocou no quadro de palavras, né? Essa coisa um pouco da solidão, um pouco de não poder sair de casa, e o quanto é importante registrar esse momento desses reencontros. Né? Temos mais alguém que gostaria de falar sobre essas imagens? Eu só foto de cima, no parque. Eu tinha ido com um amigo que não está aqui, mas a gente entrou no parque para se ver, porque fazia tempo. Aí foi legal. A livre. Qual parque que é? Ibirapuera. Parque de Ibirapuera. Também sempre é importante isso para a gente que trabalha com os arquivos, né? Para todo mundo que acessa algum documento, né? A gente sempre pergunta qual é o contexto, onde foi feito, quando foi feito, quem são as pessoas, por que ela foi feita, qual é a intencionalidade. Vamos lá, temos mais uma pessoa aqui.
Diga, querida. Eu sou a da foto da esquerda e é o primeiro dia de aula, de volta às aulas na França. Ah, sim. Registrou esse primeiro momento, nessa primeiro dia de aula. Sim. E é interessante porque eu estou lembrando aqui, professores, Camila, colegas, eu tenho uma foto de criança no meu primeiro dia de aula, que era assim, com a lancheirinha, o uniforme bonitinho, com o livrinho embaixo do braço, um menino super bonitinho. E é interessante pensar agora, né, como que muda um pouco o figurino do primeiro dia de aula, nesse contexto de pandemia, né? Novamente, né? Impossível não falar dela, né? A máscara sempre presente, né? Nossos primeiros dias de aula. Opa, chegou mais alguém? Vamos lá? Eu sou da quadra de basquete. Era no começo do ano. Eu tinha acabado de liberar o basquete, eu acho. Aqui. Esse é feito na própria escola? Na própria escola. Então, veja, nós temos aqui, basicamente, muitas fotos de recomeços, reencontros. Isso é muito legal, se a gente pensar nesse pequeno acervo daqui alguns bons anos, né? Como as pessoas recomeçaram. Bom, e muitas coisas, como a gente já vem conversando, mudam na pandemia, né? Então, nesse caso aqui, é uma foto da casa nova da Laura, porque a Laura teve a Olivia e também se mudou. Então, há muitas mudanças, registros de mudanças que acontecem ao longo dessa pandemia, né? Essa foto feita aqui em São Paulo, em junho agora de 2021. Então, também temos outras imagens de colegas, feitas por colegas da equipe, no caso aqui a Beatriz, que também, né? Ela mudou de casa, mudou para um novo apartamento e registrou aqui a lindíssima, simpaticíssima Capitu. Um pouquinho com carinha de sono, mas qual gato não tem cara de sono, né, gente? Então, a Capitu, que é a gatinha dela, e fazendo companhia a ela no trabalho remoto, que também é uma outra realidade que atingiu muita gente, inclusive nós, né? Nós estamos ainda praticamente em trabalho remoto na fundação, né, indo uma vez por semana, quer dizer, eu não, porque eu estou com problema da perna quebrada, mas as colegas, a Camila, por exemplo, indo uma vez por semana para a fundação. Então, mostrando também isso, né, em um dado momento aí da nossa vida, foi necessário esse trabalho remoto. E esses flagrantes do dia a dia do trabalho remoto, né? Como, por exemplo, os bichos de estimação sempre entrando na câmera quando a gente está conversando. Vamos lá, temos mais algumas imagens. Essa aqui é minha, essa aqui fui eu que fiz. Essa aqui eu fiz em maio de 2020, então eu sou historiador, eu pesquiso a extrema-direita aqui no Brasil, já tem alguns anos, e também sou antropólogo. Então, uma das características do antropólogo é o trabalho de campo, ir até onde está acontecendo uma certa situação e fazer registros. E essa foto foi feita no dia que houve aquele confronto entre torcidas organizadas e o pessoal antifascista com o pessoal pró-Bolsonaro. Vocês chegaram a ver na TV, foi em maio de 2020, acho que viram, né? Então teve a intervenção da polícia militar, bomba de gás e tudo mais, e eu estava lá registrando esses momentos. E aí tem várias fotos, vídeos aí das confusões, das pessoas reivindicando as suas ideias, né? E também parei para fazer essa foto, fiz uma pequena montagem aí, mostrando um pouco aí como foi esse conflito, né? E, enfim, cheirei gás lacrimogêneo pra caramba nesse dia e não quero nunca mais cheirar esse negócio, que é muito ruim. Mas, enfim, é mais um registro, não só do meu acervo pessoal, mas do que aconteceu na pandemia, também em relação ao coletivo. Esses embates entre grupos prós e contra governo, que teve também potencializados aí pela questão da pandemia, né? Uns contra, enfim, medidas de isolamento, outros a favor. Isso acabou gerando esses conflitos. Então, há uma questão aí presente nos arquivos, nos documentos, de registrar e provar eventos muito particulares, como o retorno às aulas, uma mudança para um novo apartamento, o home office, mas também essa questão dos conflitos que ocorreram
em nossa sociedade ao longo desse período. Vamos lá? Mais uma, Camila? Nós voltamos, então, aqui mais algumas imagens, né, foram feitas por que vocês nos enviaram. A gente gostaria de perguntar novamente, né, a pessoa que fez a imagem, se pudesse contar um pouquinho sobre elas. Alguém? Bem-vindo, uma pessoa? Eu fiz a Olá. imagem da pessoa com a mão. É na primeira manifestação em agosto, julho do ano passado, depois de George Floyd. E eu achei interessante essa moça passando, colocando álcool gel na mão dos manifestantes. Espera aí, deixa eu fazer mais uma. Temos perguntas. Essa imagem foi feita lá você fez essa foto lá na manifestação por conta daquele absurdo que ocorreu com George Floyd, é isso, né? Sim. Tá. Olha que interessante. A gente eu e Camila ficamos quebrando a cabeça aqui. Que imagem que é essa? Como todas as outras, né? Sempre falando disso, né? Um pouco como a imagem, quando ela vem com o contexto, ela traz um outro sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Temos a imagem do lado aqui, também ficamos pensando o que teria acontecido. Se a pessoa que fez pudesse contar para a gente. Oi. Olá. A pessoa na foto é meu irmão e na quarentena eu passei no meu sítio, e aí eu vi ele, então eu tirei só uma foto e só isso mesmo. Mas olha a pergunta inevitável, querida. Ele está triste, ele está chorando, ele está feliz, está com sono? Não, ele só tá mexendo no celular. Estava vendo o celular, imaginei também, estava vendo o celular. Veja só, né, como a gente precisa desses, novamente, sempre batendo nessa tecla, dos contextos, né, como traz essas possibilidades de interpretações as mais variadas. Vamos lá, Camila. Temos aqui uma outra foto, o autor, a autora está aí, as pessoas fotografadas. Então, nós dois a gente foi pro Maranhão com mais um grupo e a gente tirou essa foto lá. E essa é uma excursão, é algo assim do tipo, uma viagem de turismo, uma viagem de estudos? Não, a gente foi se rever em um grupo de amigos. Eventualmente a gente foi para os Lençóis Maranhenses e a gente estava andando e tiraram uma foto nossa. A gente estava conversando, né? Aí tiraram uma foto nossa. Então é uma viagem de reencontro, né? Até isso é legal, a gente pergunta, porque às vezes pode ser uma viagem de estudos, pode ser uma viagem de lazer, enfim, pode ser uma série de coisas, mas o contexto que vem aí dá todo sentido para a imagem também, né? Essa coisa do reencontro com os amigos. Muito legal também. Documentos muito legais. Muito obrigado. Camila, algum comentário? Não, achei muito interessante, né, eles poderem se reencontrar, né, assim, acho que todo mundo buscou formas de poder rever as pessoas que eram próximas, né, acho que foi algo muito sofrido para todos nós, né, ficarmos longe das pessoas que nós gostávamos, a gente não foi preparado para isso, né, a gente ingressou em março de 2020 e cada um foi para sua casa, né, achando que rapidamente a gente retornaria a esse normal, com muitas aspas. E aí não foi tão rápido, né? Passou um ano, né? Passou agora um segundo ano que as coisas estão se modificando. Ainda assim, a gente está retornando com máscaras para as ruas, e estranhando retornar, né? Então, é natural que a gente busque isso. E é muito interessante que as imagens deles trazem muito isso, né? Desse momento de você reencontrar as pessoas que você convivia, né? E quer voltar a conviver, né? Você sente falta, sente saudade. E acho que tem uma palavra que é muito legal nesse sentido, me permitam rapidamente, também vocês falaram que, mas talvez não usaram essa palavra, que é a ressignificação. Né? Vocês colocaram isso muito claro, assim, a palavra ressignificação, o que é
poder sair de casa a hora que quiser, o que são os amigos, quem são os amigos, né? O que é um convívio familiar. Eu digo isso porque é uma palavra que me marcou muito também, ressignificar tudo, assim, um momento de muita introspecção, né? E temos aqui uma imagem da turma pulando de paraquedas. Temos uma pessoa aqui, é a pessoa que mandou a foto? Alô, câmbio. Essa foto não é minha, mas teve um negócio ano passado, a gente tava em uma pandemia, e a gente teve um livro da escola dentro da pandemia, como todos os anos, né? E esse livro foi excepcionalmente exclusivo por causa que, como você pode ver aqui, tem a foto das pessoas, elas foram tiradas individualmente e colocadas em um livro. São as fotos de vocês, é isso? Exato. As fotos dos nossos anos, aqui tem a foto do nosso ano. Aqui, ó, você pode ver que tá todo mundo recortado nos dois lados. Certo. Tipo, aí as pessoas tiveram que enviar fotos, e né? a gente teve que enviar fotos. Isso foi um evento marcante, né? Por causa que foi, acho que, o primeiro e o único ano que a gente não conseguiu tirar uma foto em classe. Sim, mudou até o livro do ano deles. Que bela iniciativa. E olha só, até o documento continua cumprindo sua mesma função, né? Que é ser o livro de ano, que é um livro de recordação. Mas ele muda enquanto as suas características estéticas, né? Porque, como você mesmo colocou, não foi possível tirar a foto da turma, todo mundo junto, mas ainda assim a escola teve a bela iniciativa, muito bonita mesmo, de falar, não, vamos montar a turma de um outro jeito, ninguém vai ficar sem ter essa recordação, né? Muito bonito, muito tocante. Pode falar. Então, essa foto é minha de um trabalho que eu fiz em francês ano passado. E ela foi feita onde? A gente tinha que reunir fotos de memórias de momentos antes da pandemia e sobrepor com momentos vividos durante a pandemia. Aí, meio que a gente tinha que escrever um texto a partir das imagens baseadas. Muito bom. Mas isso Conta foi um antes da pandemia. Ela foi feita onde? Em que lugar? Key West. Key West, sim. E aí você está com a família, com os amigos? Eu estou com os amigos. Tá, legal. Muito, muito bom. Muito obrigado. Muito bom. E olha que interessante a gente pensar na foto, né? Nessa foto, né? Ela foi produzida não para o trabalho escolar, tá? Não foi um pedido do trabalho escolar. Ela faz parte do acervo dele, né? É Patrick, né? Então, faz parte do acervo dele, né? Faz parte das memórias dele de viagem, né? É uma foto que ele tirou naquele momento. E depois ela foi utilizada para um trabalho da escola, tá? Então, aí a gente tem uma outra noção de um registro, que ele é feito para cumprir essa obtenção de nota, né? Ao mesmo tempo, esse PowerPoint ele foi guardado, e eu reaproveitei essa foto aqui para a gente discutir hoje, trazendo essa noção de que você, ao mesmo tempo que você tem uma foto que você tirou antes da pandemia, em outro contexto, você vai vir a fazer um trabalho que você vai reaproveitar esse documento para gerar um outro documento, que é o trabalho escolar. Então, no arquivo dele vai ter tanto esse PowerPoint, né, que é fruto de um trabalho que ele obteve nota escolar, quanto a foto dele de viagem. Então, assim, são vários documentos que a gente produz e contam um pouco o que é a nossa vida, não só na pandemia, mas desde que nós nascemos. Então, tudo isso faz parte do que nós vivemos e do arquivo que nós temos. Então, ele não produziu esse PowerPoint porque ele acordou de manhã e falou, vou produzir um PowerPoint com as minhas memórias. Não, ele teve uma iniciativa escolar que ele deveria fazer essa atividade. Tá? Mas essa foto, ela está antes disso.
E aí a ideia também é assim, tipo, não acordei hoje, vou andar de parapente, acho que esse é o nome, para tirar uma foto para guardar para sempre. Não, foi o registro daquele momento, né? Foi tão marcante aquele momento que a pessoa tira a foto e, como você nem falou, né, Camila, posteriormente usa para um trabalho escolar. Quer dizer, o documento ele vai nos ajudando, nos ajudando não, é melhor, o documento ele vai nos acompanhando ao longo da vida, né? O documento vai atender diversas necessidades das nossas vidas e sempre pensando um pouco nisso, né, também desse gatilho afetivo, né, que nos traz boas memórias, boas lembranças. Vamos lá, Camila? Temos aqui uma super atleta, um atleta fitness, que mandou para a gente também esse material bem interessante. Está aí? A pessoa está aí, não está aí? Ou se está aí, quer falar, não quer falar também, não tem problema, tranquilíssimo. Tudo bem? Olá. São minhas fotos. E aqui fazendo alongamento. Aula de esporte. Aula de? Aula de esporte. Era só para mostrar as aulas online. Ah, tá. Entendi. Então, isso aqui é um registro de uma aula. Aula que você estava fazendo. E ao lado aqui temos uma cesta de basquete. Eu lembro que essa cesta foi colocada para praticar esporte fora de casa, né? Isso, que eu coloquei durante a quarentena para poder praticar esporte. Tá, o basquete e aí a ginástica. Ele tirou foto da professora de educação física. Mas da professora, Sim. Isso. Registrando também que é interessantíssimo. Oi, desculpe. Não, é que era a professora que estava dando aula. Tá. Agora, é interessante uma coisa, se a gente pegar os livros de educação física do início do século XX, existiam essas imagens, né, de como você deveria fazer esse exercício. Por exemplo, aquela ginástica sueca, que era muito comum nas escolas públicas de São Paulo. Então, tinham os diversos exercícios que eram ligados a essa prática. Hoje, nós temos um outro tipo de registro, né, uma outra forma de registrar a educação física por meio do vídeo, que também é uma forma de mostrar, né, como não que ele substituiu o livro, mas é uma outra possibilidade da gente aprender algo, né? E a cesta do basquete revela aí o teu gosto aí pelo esporte, a necessidade de praticá-lo, né? Muito legal, muito obrigado. Vamos lá, Camila. Temos mais duas imagens, um pouco aí mostrando da cotidiano escolar. Imaginamos nós, eu e Camila. Olá, eu tirei a foto da esquerda. A foto da esquerda, Ah, tá, a foto da esquerda aqui. Onde que foi feita essa foto? Na escola mesmo. Aqui, aí na escola. E aí tem a máscara, a placa de usar máscara, que é um alerta e tal. Tá bem legal. A gente ficou imaginando onde poderia ser, né? Em que local poderia ser. E recente também essa imagem, foi feita no retorno às aulas. Foi ano passado, quando, excepcionalmente, alguns alunos foram para a escola por alguns dias. Certo. Foi quando a gente adotou o híbrido, né? Saímos 100% do... Não? Alguns dias tinha São as atividades, desculpa. São as atividades. Sim. Então, não é o retorno ao híbrido, é uma outra coisa, é uma atividade cultural da escola. Sim. Para uma disciplina, era isso, entendi bem? Sim. Uma atividade para uma disciplina, tá? Um registro bem interessante. Você poderia dizer qual era a atividade, qual era o objetivo da atividade? Não, era de escola, um trabalho, eu acho. Nem lembro mais. Não, tranquilo, tudo bem.
É principalmente pensando nisso, sempre pensando nessa questão do contexto, né? Por que ela foi feita, como ela foi utilizada posteriormente. Mas tá excelente, muito obrigado. Muito obrigado. Temos uma foto ao lado do pessoal estudando. Alguém, quem fez a foto, ou quem participou da foto, gostaria de falar sobre ela? Bem-vindo alguém, bem-vindo alguém. Sou eu de novo. Eu mandei tranquilo. É que eu mandei, acho que mais de uma foto. Mas é a mesma aula que eu tinha falado antes. Foi no mesmo dia. Você tirou essa foto. Você estava sentado desse lado e você estava tirando as fotos aqui. Tá. Registrando aí o retorno às aulas. Foi agora essa foto, acho que foi mês passado. Entendi. Vamos lá, Camila. Mais uma imagem. Oi, então, Olá. eu tô no meio ali na foto e eu mandei essa foto porque foi a minha formatura do fundamental e a minha escola acabava no 9º ano, né? Daí eu vim para essa escola aqui nesse ano e essa foi a nossa formatura de máscara e foi bem diferente e foi menos legal quando a gente veio aqui fosse, mas ainda foi uma formatura. Sim. E chamou muita atenção também. Todas, né? Todas têm assim, tem uma característica que impactou muito aí, Camila, assim, porque realmente assim, quando que a gente ia imaginar que essa foto é uma foto de formatura? A minha ideia é o pessoal que foi às compras, sei lá, alguma coisa assim, né? Um grupo de amigos, mas realmente como os hábitos mudam e os documentos, né? Eles, embora seja uma fotografia, é um documento bastante comum, mas como o hábito ele mudou, né? Quer dizer, aí não tem a beca, não tem esses elementos típicos, né, de uma foto de formatura, né? Mas enfim, é um registro, é uma foto de formatura. Temos a pessoa que foi vacinada, está aí? Foi. Olá. Olá, tudo bem? Em julho, como o Brasil estava demorando muito para vacinar as pessoas, o governo tinha demorado muito para comprar a vacina e distribuir as doses. Meus pais me mandaram para a França para ficar com meus avós e tomar as vacinas, porque nunca se sabe, né? Quem pode pegar alguma coisa e morrer. Sim. Desculpa. Sim, então, eu tomei a vacina, eu estava feliz, porque era uma coisa a menos para me preocupar. E é só a perspectiva das coisas voltar ao normal de novo. Foi quando isso? Em julho. Sim. Foi em julho? Foi. Foi em julho. E vejam só, é interessante também do vídeo essa questão, novamente, do contexto do local, né? Quer dizer, não é a foto... A gente não tivesse essa informação, a gente imaginaria que o vídeo, melhor dizendo, né, foi feito aqui no Brasil, mas a história que está por detrás desses documentos, elas são muito importantes e precisam ser preservadas, né? Não, e eu acho Camila, que algum comentário? o arquivo de todos nós, né, em algum momento, né, todos nós esperamos ansiosamente sermos vacinados, né? Eu acho que isso esteve acompanhando muitos de nós, né? Enfim, sua grande maioria. Então, é um marco, né? Imagina, né? Acho que a vacinação era algo meio rotineiro na vida da gente, né? Mas em relação à pandemia, né? Acho que foi uma grande expectativa em poder ser vacinado, né? Então, eu acho que isso se tornou um documento rotineiro de muitas pessoas, né? Um registro do momento da vacina. Tem um simbólico muito forte, né? Isso, em outras experiências que a gente teve, de outras aulas, isso aparece, né? O quanto essa expectativa e o momento em que você é vacinado, ele tem um significado muito especial na vida de cada um. E por ter esse significado, a gente registra, né? De alguma forma, né?
A Alina mandou para a gente dizendo que foi a avó dela que fez o registro, né? E acaba sendo algo importante que a gente guarda, né? Então, ser vacinado é um desdobramento, assim, é quase quando a gente chegar um pouco ao fim, né, de todo esse contexto difícil que a gente passou aí ao longo de quase 2 anos já. Então, acaba sendo um documento que vai fazer parte dos nossos arquivos pessoais, né? A gente vai acabar guardando, né? Então, acho que é um documento esperado até pela gente quando vai fazer essa experiência de aula com vocês, né? E ele está aqui mais uma vez. Então, é só um pouco disso, né, que eu comentaria. E pensando no conjunto, né, Camila, das imagens, dos documentos que são enviados, a gente percebe, assim, essas imagens que marcam essa época, né? Pessoas sendo vacinadas, pessoas de máscara, essas fotos de reencontro, né? Essas fotos mais até introspectivas, da pessoa em casa, enfim, é um grande retrato da nossa época. É um grande retrato daqui a 10, 20 anos, enfim, a gente fala metaforicamente 10, 20 anos, mas pode ser antes até, ou depois. Mas são, como você colocou, né, Camila, são as imagens de uma época, né? Imagens de a pessoa sendo vacinada, talvez seja uma das fotos mais emblemáticas aí de 2020, 2021. É isso. Vamos lá? Vamos avançar mais um pouquinho? Bom, e tudo isso, então, que nós debatemos aqui, né, acaba desembocando nessa pergunta: o que é um documento? Se a gente parte daquela ideia inicial de que todo mundo tem arquivo, todos os documentos são importantes, não importa se você seja uma pessoa famosa ou não, rica ou pobre, isso é o menos importante. O importante é que todos produzem registros, né, e que acabam se transformando em registros de uma época. São registros individuais, né, para atender uma demanda aí pessoal, mas depois ele se transforma, sim, em um grande registro, um grande acervo de uma época. Nos ajuda a compreender uma série de elementos de um período, de uma cultura, né? Então, para nós, em arquivos, a gente colocou aqui uma pequena definição. Um documento é tudo aquilo que é capaz de esclarecer, instruir ou provar algo. Então, por exemplo, eu fui até uma gravação de um programa e encontrei a Adriane Galisteu. É verdade? Jura? Tem como provar? Tenho. Está aqui a foto, por exemplo. Eu tomei a vacina. Tomou mesmo? Tem como provar? Sim, tem. Está aqui o vídeo. Mas também ela pode esclarecer, falar, gente, tomar a vacina é importante. Tomar a vacina não faz mal. Não, enfim, não vai me trazer nenhum efeito colateral, não me trouxe nenhum efeito colateral, não é? Ou pode, enfim, trazer aí diversas informações. E nossa percepção do documento, né, nossa definição de documento, é sempre aquela ideia que é uma informação com um suporte. Então, uma fotografia, hein? O suporte é papel, a sua informação é imagem. Mas pode ser também um suporte digital, isso não importa, tá bem? E aí, bem, se a gente for fazer aqui uma listinha do que pode ser um documento, nós vamos aqui gastar um tempão, e um tempo até que meio, que não é necessário, tempo meio inútil, porque o documento é tudo aquilo que veicula uma informação, tá bem? E o que se essa informação é mais ou menos importante, é uma questão muito subjetiva, tá? Porque para nós, em arquivos, todo documento é importante. Não importa se ele foi produzido por um super astro, popstar, rockstar ou Alexandre de Almeida. Para nós, todos os documentos são importantes, eles são caros, eles são preciosos para a gente. Tá bem? Especialmente também quando falamos no trabalho da historiadora, do historiador, qualquer documento, por mais irrelevante que ele pareça ser, ele é preciosíssimo, ele é uma pérola para a gente, ou para qualquer um que se interesse pela história, seja profissional ou não da área. Então, nós temos aqui outros documentos de arquivo, que são alguns mais tradicionais. Aqui, por exemplo, nós temos um documento que é o diploma de conclusão de curso do Fernando Henrique Cardoso, né? Então, é um documento que tem aí principalmente uma característica de prova,
porque ele só pode passar para a próxima etapa da vida acadêmica dele se ele tiver esse documento. E esse documento, geralmente, é um típico documento que nós temos um pouco mais de cuidado de preservá-lo, porque sem ele a gente, como eu disse, não avançamos na carreira acadêmica, não podemos aí provar ou uma proposta de trabalho, por exemplo, a gente não tem como provar que tem o determinado grau acadêmico, tá bem? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo de documento que também estão presentes em arquivos, dizem respeito a comportamentos, a culturas, né? A práticas culturais, melhor dizendo. Esse documento aqui, alguém se arriscaria a dizer para que ele serve? Seria essa uma boa pergunta. Vamos lá, eu vou com vocês. No canto superior esquerdo, está lá, canto esquerdo será não, canto superior direito, dobrando o canto direito, será sim. E aí no meio nós temos a mensagem. Olha só, por ti minha alma sofre, e feliz seria se Vossa Excelência aceitasse os meus protestos de amor. E na parte de baixo, devolvendo o cartão intacto, dará uma esperança. Então, se estivéssemos no Rio de Janeiro, é o famoso já é ou já era, que a gente fica com a turma falando sobre isso, né? O cartãozinho do já é ou já era. Vamos se o colega tem aqui a carta charada. Eu diria que seria uma carta de amor. Uma carta de amor. Vamos lá, continue, por favor. Por causa que protestos de amor é tipo... não tem muito o que falar, seria uma carta de amor. Aí, se ela dobrar o canto esquerdo é um não, poderíamos ver aqui. E se eu entendi, dobrar o canto direito seria um sim, devolver intacto um talvez, eu diria. Talvez. Deixa eu acabar com o meu namorado primeiro, depois a gente conversa, alguma coisa assim, né? Alguma coisa desse tipo. É por aí. Bom, vamos pensar só uma coisa aqui. A gente não vai chamar de carta, porque a carta ela tem outras características, né? Quando a gente pega uma carta, vamos escrever uma carta, nós colocamos lá o local, a data, nós temos o destinatário, o remetente e o seu conteúdo. Mas a finalidade, pensando assim, que é uma forma de fazer um galanteio, é perfeito, é isso mesmo. É um cartão do começo do século passado, e era uma forma ali dos meninos, né, tentarem se aproximar, galantear as garotas, um pedido de namoro ou de uma oportunidade, enfim, né, ou como se diz hoje em dia, um chaveco, enfim, cada época vai ter aí a sua forma de se fazer isso com os seus documentos de sua época e com o seu próprio vocabulário de uma época, tá? Então, se a gente pensar aqui rapidamente, será que hoje em dia não existiria uma forma parecida, não com essas palavras, mas existiria documentos semelhantes a essa mesma finalidade? O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, provavelmente, você não mandaria um cartão como esse, embora eu acho super simpático, não é uma má ideia. Mas hoje em dia você mandaria, como uma pessoa disse numa outra aula, eu mandaria um WhatsApp para o professor. Um WhatsApp de namoro? Bom, é uma possibilidade. Eu faria uma carta, disse uma outra menina. Também é uma possibilidade. Mas vamos pensando que os documentos, aqui o que nos importa aqui, é pensar nos documentos como provas de uma determinada atividade, mas também como ele é também uma forma de a gente pensar como as pessoas se comportavam em uma determinada época, né? São registros de procedimentos, enfim, registros aí de uma determinada cultura. Tá bem? Vamos lá, Camila? E aí, bem, caminhando já para o final aqui da nossa conversa, vem sempre a pergunta, bem, Alexandre e Camila, vocês falaram que os documentos são importantes, os documentos registram comportamentos, mostram certas práticas culturais, eles são provas para diversas finalidades e que nós devemos preservá-los. Então, essa nossa parte final aqui da conversa é falar um pouco sobre as instituições onde esses arquivos são preservados e o nosso trabalho com os documentos.
Então, nós temos aqui alguns exemplos de diversos arquivos ao longo do mundo. No canto inferior esquerdo, aqui nós temos o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que funciona aqui ao lado do metrô Carandiru, mas acredito certamente que vocês já foram certamente já foram ao museu, já pintaram alguns arquivos e viram essa importância, né, da preservação dos documentos para que a gente tenha parâmetros, né, sobre como foi o passado, né? Não que lá esteja a verdade absoluta. A gente sempre trabalha com esse cuidado de dizer, o documento nos traz pistas sobre o passado. Não é exatamente como aconteceu. Tá? Então, eu sempre trabalho com isso, que é preciso sempre cotejar as fontes, comparar as fontes. Não basta apenas pegar um documento e falar, bom, está aqui, aconteceu assim e já era. Não é mais assim. Tá? E não se precisa mais consultar os documentos. Mas sim, sempre cotejar documentos de outros arquivos, pensando documentos de arquivos pessoais com arquivos públicos. Nós temos aqui, por exemplo, fotos do acervo onde trabalhamos, né, da nossa reserva técnica. Então, nós temos aí os armários deslizantes, as estantes onde estão os livros, os documentos tridimensionais. Sempre um trabalho muito meticuloso de descrição desses documentos, de preservação desses contextos, mas também o trabalho aí de preservação física desses documentos. Então, nós temos aí uma imagem de uma colega nossa, a Gabriele, colocando fotografias dentro de um envelope, fugiu o nome agora, enfim, perdão. Camila, se puder me salvar com essa, uma jaqueta, uma jaqueta de poliéster. Nós temos aí embaixo, novamente eu trabalho com documentos audiovisuais, então nós trabalhamos aí com a preservação desses documentos, tentando, enfim, nós temos uma fita VHS, por exemplo, com várias entrevistas, então nós editamos essas entrevistas para disponibilizar posteriormente no nosso portal do acervo. Aqui no canto direito, nós temos um trabalho aí de verificação da integridade física dos documentos. Tá? Então, é um trabalho bastante meticuloso, é um trabalho muito técnico, com essa ideia sempre de preservar, como diria a nossa consultora, aliás, a nossa curadora, perdão, a Daniela Ardayon, ela sempre fala em preservar o futuro do passado. É para isso que a gente atua nos arquivos, e isso necessariamente não precisa ser uma atividade específica de uma instituição. Como nós dissemos no começo dessa nossa conversa, todo mundo tem arquivo. Vocês, eu, Camila, os professores, o pessoal da Libras, todo mundo tem arquivos. E esses arquivos são importantes. Então, é sempre legal a gente pensar em forma de preservá-los. Né? Mesmo que para a gente, num dado momento, não faça mais sentido aquele documento, para a coletividade ele fará. Né? Ele fará. Então, é muito interessante pensar, já que nós estamos falando bastante da França, e certamente vocês têm essa informação, né? A França é um dos lugares do mundo onde há mais arquivos pessoais. Uma cultura da preservação dos arquivos familiares, não só da figura que se tornou politicamente relevante, mas o cidadão comum, aquela pessoa que, enfim, não tem um título de nobreza, ou uma pessoa que não se tornou um grande empresário. Enfim, os arquivos pessoais são de extrema relevância, né, para a cultura de arquivos, ou cultura de preservação documental lá na França. E é essa ideia que a gente também tenta fazer aqui, né? Preservar nossos acervos, não só do FHC, mas do Alexandre, da Camila, dos professores, de vocês, porque certamente eles têm um impacto importante para a nossa sociedade e para entendê-la, né? Entendê-la que... E aí, sempre aquela velha fórmula, né? Onde acertamos, onde erramos, onde precisamos melhorar. Camila, algum comentário? Não, acho que, eu não sei se todos eles já tinham pensado que tudo que eles produzem o tempo todo são documentos que acabam documentando, né, a vida deles, né? Então, para além daquela noção básica, que é a nossa identidade, o nosso passaporte, esses são documentos, né, que a gente usa para ir e vir, né? No caso do passaporte,
a gente precisa dele para viajar, né? Mas as fotos que a gente tira, os áudios que a gente grava, né? As conversas que a gente arquiva e mantém, né? E as coisas que a gente escolhe apagar, né? Aquilo talvez a gente não queira lembrar, né? Então, você apaga uma foto, você exclui, enfim, um áudio, uma conversa no WhatsApp, aí você não vai ter mais, né? Mas aquilo em determinado momento se manteve na sua vida, né? Se você arquivar aquilo, salvar uma conversa, ela também é um documento, porque ela está estável, né? Ela está guardada, um PDF, um arquivo zip, né? Então, isso é importante para a gente como preservação. E que a gente naturalmente produz documentos, né? O tempo todo. Eles são importantes porque, vamos pensar, né? Os índices, a gente teve uma série de... A gente tem toda a imprensa cobrindo a pandemia, né? Com notícias, né? Sobre os índices de mortes, os índices de vacinação. Isso foi coberto pela imprensa. A gente teve os órgãos reguladores produzindo relatórios, documentos de estudos e pesquisas para o desenvolvimento de vacinas. Mas as fotos que vocês tiraram, contando o cotidiano de vocês, como tantas outras pessoas tiraram, é o que conta como as pessoas viveram nesse momento. O que elas deixaram de fazer, quais foram as outras coisas que elas passaram a fazer. E aí, para esse pesquisador do futuro, que queira conhecer o que foi a pandemia, que de 2020 a quase 22 mudou a forma como as pessoas viviam, elas vão precisar de documentos para entender como as pessoas viviam, né? E como que foi estudar na aula remota, fazer cursos online, tentar, de alguma maneira, ter um espaço em casa para se exercitar, como ver os amigos novamente, buscar encontrar o ar livre para poder ver as pessoas que a gente gosta, né? Como foi difícil, às vezes, ficar em casa com as nossas famílias o tempo todo, né? Então, acho que isso vai ser conhecido pelo futuro dessa maneira, pelos arquivos pessoais, né? Então, esse é o nosso... É importante produzir documentos, tirem muitas fotos, guardem tudo que vocês produzem, porque isso conta muito sobre a vida de vocês, né? E pode ajudar pessoas a entenderem o que vocês estão vivendo. Muito bom, então, pessoal. É isso. E agradecer eu e Camila, né, em nome da Fundação, a oportunidade. Foi muito legal, foi muito bacana para a gente também. E, professores, muito obrigado. Turma da Libras, obrigado mais uma vez também pelo suporte. E é isso, vamos conversando. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Camila. Obrigado, Alexandre. Obrigada, professores. Obrigado. Até a próxima.